Custos de insumos, instabilidade climática e a produtividade da safrinha do milho. O que o produtor ainda pode fazer para garantir os ganhos? A adequação do manejo é a melhor solução? Vamos então falar ao vivo com o coordenador de desenvolvimento de mercado, Josué Fogaça. Oi, Josué, bom dia para você. Como é que vocês Bom dia, tudo vêm? bom? Tudo bem. Como é que vocês vêm alinhando esse manejo biológico mais adequado para garantir toda essa produtividade, essa expectativa muito alta ainda em relação ao milho, né? Acabamos de ver aí o relatório do DERAL e tem uma expectativa muito positiva aí para essa segunda safra. O que vocês vêm fazendo para auxiliar os produtores de milho nesse momento? Bom dia. Bom dia, Renato. Bom dia a todos os ouvintes. Toda segunda safra, a chamada safrinha, né, do milho, ela é uma safra que ela tem condições específicas, principalmente de clima, né? Questão de escassez de chuvas pontuais, em alguns locais mais, em outros locais menos, em um ano mais, em outro ano menos, mas sempre sabe-se que vai faltar chuva. Falta 20 dias, 30 dias, e assim, partimos desse pressuposto, o que sempre devemos atentar é de trabalhar o solo, estimular a planta na formação de raízes, para que eu possa ter uma planta mais resistente a possíveis estresses e um solo bem trabalhado, como em algumas regiões do Paraná, aí, que tem solos bem trabalhados, produtores que fazem rotação de cultura. Então, são solos que conseguem armazenar a água, mesmo se eu tiver períodos de chuva e depois períodos de escassez hídrica. Então, esse é uma característica, o manejo de solo. E falando de manejo de solo, a gente observa e nós temos trabalhado com os condicionadores de solo hoje, à base de substâncias úmicas. Esses produtos hoje, além de ter outros bioestimulantes, aminoácidos, extratos vegetais, vão promover um maior desenvolvimento radicular na planta, e a planta com um sistema radicular bem desenvolvido, vai buscar água em profundidade, você acaba trabalhando também a parte microbiológica do solo, por estar tendo uma maior liberação de exudados, de raízes, e isso você vai aumentando a biodiversidade, porque está nutrindo aquela biota, e esse ganha-ganha dessa interação da planta com o solo, a gente consegue manter a planta em altos potenciais produtivos, mesmo em condições que a gente vê, condição de falta de chuva, condição de uma safra, às vezes, que vem com um pouco de prejuízo. A gente também tem, como foi comentado aí, sobre a safra de soja. O não acontecimento de uma boa safra impacta também no milho, quando a gente vem falando de processo de fixação biológica de nitrogênio, se a gente não teve uma soja que completou-se o ciclo, a gente não teve uma fixação de N que seria disponibilizada para a soja e também fica efeito de nitrogênio residual para o milho. Então, é uma série de fatores, né? Entendi. E isso você vê que vem melhorando a cada safra entre os produtores de milho, especialmente nessa, né, que a gente tem assim, sim, uma projeção ainda positiva, mas tem a questão climática que ainda segue no radar para os produtores, né? Não é que a gente não deve ficar atento aí a essa questão, porque a gente viu que algumas áreas ali já tem previsão de muita escassez de chuva, o que é comum. Então, assim, aliando todos esses dados, essas informações, o que você tem visto aí por parte dos produtores, né? Mais capacitados, muito mais técnicos, o que você tem acompanhado? Com certeza, o produtor ele passou a investir um pouco mais na safra do milho, até mesmo pelo preço da commodity, né? A gente avaliar o preço há 4, 5 anos atrás, mesmo que os custos de produção subiram, hoje é um insumo, o milho, que tem um valor agregado. Quando a gente viu aí hoje girando em torno de 70, 80, 90 reais a saca de milho, onde era 30 reais há pouco tempo atrás. Então, assim, por mais que os fertilizantes subiram, a gente sabe que o produtor tem caprichado um pouco mais porque vê como uma boa oportunidade de ganhar dinheiro, onde antes era sempre a soja, que era o principal, continua sendo, mas assim, que era mais rentável, né, a soja, do que o milho. Hoje já está um pouco mais equilibrado. E como você Uhum. falou em relação
clima, por mais que temos ótimas previsões, vai um pouco em algumas regiões o risco de seca, quando a gente vem falando em algumas regiões do Goiás, algumas regiões do Mato Grosso, e outras também que são regiões, como a gente viu, o Paraná, que ainda tem o risco de geada, de chuvas de granizo, que pode acabar também afetando essa fase final do milho aí, principalmente na fase de enchimento de grão, que é Uhum. uma fase importante para poder definir, né, o quilos por hectare que o produtor vem preparando desde lá do plantio, que fez uma boa semeadura, fez adubações. Essas adubações, quando a gente vai falar em cloreto de potássio, que estava com valor elevado, ainda está com valor elevado, e aí não foi feito tão por alguns produtores, e aí você precisa fazer uma suplementação, ou até mesmo em algumas regiões que foi feito e pode ter sido perdido esse potássio em algumas chuvas torrenciais que aconteceram no mês de março e abril. Então, assim, é um desafio muito grande a segunda safra, mas a gente tem Certo. visto que os produtores têm caprichado e é o que tem demonstrado a campo aí quando a gente vê notícias otimistas como essa aí da produtividade no Paraná. Maravilha. Muito obrigada, viu, Josué? Um ótimo dia para você. Obrigada pela entrevista e até uma próxima. Boa semana.